Boa noite. 1984, As Avessas. STF, você já ouviu falar nessa siglazinha? STF? Claro que sim, né? Não tem como não ouvir porque hoje é o que mais se fala em nosso país, né? STF. Supremo, preste bem atenção. Supremo Tribunal de Justiça. É o topo, né, do sistema judiciário aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós começamos no piso, nós temos a primeira instância, onde o magistrado, né, o juiz, ele em decisões monodemocráticas, né? Ou seja, ele sozinho ele vai decidir as penas, né? Na primeira instância são julgadas pessoas, os normais, os mortais comuns, né? Em seguida nós temos a segunda instância, onde as decisões já são assim colegiadas, né? Ou seja, são os desembargadores, né? A partir do momento que o cidadão não se conforma com a decisão monodemocrática, né, do juiz da primeira instância, ele apela para a segunda instância. Mas isso aí não é tão simples assim não, porque aí já começa a pagar mesmo, não tem jeito, né? Tem que ter, não é para qualquer um não. Na verdade, a rigor, tem muita gente presa sem nem decisão de justiça. Quando na Constituição a gente diz que você só pode ser preso depois da sentença transitar, né, em julgado, é comum você ter aí nas cadeias aí um monte de gente presa sem nada disso. Quer dizer, a pobraiada, né, os negros, né, enfim. Depois da segunda instância, aí já não se trata de outras instâncias não, mas nós ainda temos duas cortes. O Superior Tribunal de Justiça, né, onde você ainda pode recorrer, se tiver dinheiro, naturalmente, tiver um advogado importante. E lá no alto mesmo, né, para os imortais, o STF, aí já é o Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, não são juízes, são ministros. São 11 ministros. São 11 ministros e é importante que esse número ímpar, porque quando há um empate, né? Então o presidente do STF é quem vai resolver a parada, né? Vai dar o voto de desempate. Esse STF ele tem características assim muito próprias, né? Primeiro é a questão de onde surgem essas pessoas tão fantásticas, né? Que vão compor essa corte. Aí a coisa já começa a pegar um pouquinho, porque veja bem, no STF as pessoas são indicadas. É isso mesmo, indicadas. Não faz concurso, não é eleito, é indicado. E quem indica? O presidente da República. O presidente da República indica, essa pessoa é submetida ao Congresso, tem uma sabatina, ele faz um monte de perguntas e tal, etc, etc. Raramente o indicado do presidente da República é rejeitado. Na teoria pode ser rejeitado, mas é muito raro. Então aí a coisa já começa a ficar um tanto quanto assim, né? A gente tem que se preocupar, porque é evidente que o presidente da República vai colocar lá um amigo. Na verdade é assim mesmo que funciona, né? O amigo. Nós tivemos agora há pouco tempo, né, a indicação, né, do advogado do presidente da República. Quer dizer, aquele advogado que trabalhou junto com o presidente da República, como advogado que libertou ele desses problemas aí todo que ele tinha, né, o do Lula no caso, né? O Lula indicou ele como o presidente, como um componente, né, desculpa, do STF. A questão também é outra questão que é muito interessante, que lá é vitalício.
Ou seja, a pessoa só sai de lá com 75 anos. Então, quer dizer, no caso aí do Zanini, com 40 anos, ele vai ficar lá 35 anos. É interessante observar que como o PT teve os últimos governos, a, a turma do STF atualmente é quase todo indicado pelos petistas. Tem dois que o Bolsonaro indicou ano passado, né? Então, essas indicações aí também, as questões dos critérios, são também interessantes da gente observar. Seriam pessoas assim, com notório saber jurídico. Mas já foi indicado advogados, não é a primeira vez que é indicado um advogado de um presidente como seu indicado para o STF. Já foi indicado, por exemplo, o advogado que foi reprovado no concurso de juiz. Então, quer dizer, esse notório saber jurídico aí é muito interessante, porque é evidente que o perfil de advogado é diferente do perfil de um juiz, de um magistrado. Né? Um trabalha de um lado, outro trabalha do outro lado da mesa. Mas esse advogado agora, ele chegou lá e agradou a todo mundo no Congresso. Porque, infelizmente, lá no Senado, onde um indicado pelo presidente é ouvido, tem muita gente encalacrada com a justiça. Então, que maravilha, né? Colocar um advogado lá no STF. Porque o STF é quem julga as autoridades no Brasil. Aqueles que têm o foro privilegiado. O nome já diz tudo. A rigor, a gente deveria até perguntar, né? Poxa, mas como que alguém vai querer ir logo direto para o STF, sendo que depois de lá não tem para pedir ajuda mais a ninguém? Né? A gente imagina que seria o ideal você ir para a primeira instância, depois para a segunda, até chegar na terceira. Mas lá na mais alta corte, onde se encontra o julgamento dos foros privilegiados, todo mundo quer ir para lá mesmo. E o porquê, né, não é muito difícil a gente imaginar. E lá existem razões que até as razões desconhecem, porque, por exemplo, o Maluf, né, um ex-governador de São Paulo, ele levou 40 anos para ser condenado. E foi condenado depois de 40 anos. Então não é muito raro você ouvir dizer assim que uma pessoa chegou no STF e foi demorando tanto, que prescreveu, ou seja, aquele crime passou do prazo, já não tem mais problema nenhum, ficou tudo por isso mesmo, não se fala mais nisso. Outra questão muito séria também que a gente teria que, eu acho, né, que valeria um estudo, além da questão da forma de indicação, além dos pré-requisitos, né? Talvez fosse interessante assim, a pessoa só poder ser o ministro do STF a partir de um juiz, a partir, por exemplo, de 50 anos, e ficar lá, por exemplo, 10 anos. Já seria mais razoável esses quesitos. Não é? Outra questão muito interessante, então, que a gente tem, além dessas observações, é como o STF muda o entendimento de determinados assuntos. Nós tivemos há pouco tempo, né, na questão do Lula, a prisão em segunda instância. Na segunda instância pode prender, na segunda instância não pode prender. Podia prender, prenderam. Daí uns dias não podia prender. Daí um dia podia prender. E, finalmente, foi considerado que não pode prender na segunda instância. Então, a lei vai mudando. Agora nós estamos de novo diante dessa circunstância. Qual é a circunstância? Pela Constituição, a pessoa, né, a autoridade, o STF só julga as autoridades. Então, por exemplo, no caso do Bolsonaro, que ele era presidente da República, ele tinha foro privilegiado. Ele perdeu a eleição e não tem mais foro privilegiado. Mas ele está sendo julgado pelo STF. E essa situação é tão esdrúxula que o STF já está fazendo um movimento lá para mudar esse entendimento.
Porque a rigor não era para ele estar sendo julgado no STF. Mas agora eles vão mudar. Então, assim, é um tanto quanto assim decepcionante a gente ver que a mais alta corte vai mudando os entendimentos, mais ou menos como a maré vai e vem, né? É mais ou menos de acordo com quem bate a porta, o entendimento da lei vai mudando, eles vão reescrevendo aquilo. E assim a banda vai tocando. O STF, ele hoje, ele está sendo muito criticado, né? Tá muito porque ele tem se envolvido em muitas questões que deveria talvez estar lá no Congresso. Mas é importante a gente entender também, isso é importante entender, que a justiça, ela só atua quando provocada. O STF também não é diferente. No entanto, o Congresso às vezes não vai fazendo a sua parte, as coisas vão embolando e vai terminar caindo lá no colo dos juízes. E aí eles têm que decidir, porque a justiça também, uma vez provocada, ela tem que responder à sociedade. Ela não pode virar as costas. Então, essa questão aí, tudo isso aí nos faz entender uma coisa que não tem como evitar falar: a importância da gente educar o povo brasileiro para que ele aprenda a votar. Porque tudo no final cai sempre no Congresso. Por exemplo, você pode já estar perguntando, mas e quem corrige o STF? Quando tem ninguém, eles fazem o que quer? Não, não é bem assim. Quem corrige o STF são os senadores, é o Senado, aí, viu? Mas aí você chega lá no Senado, a maior parte está encalacrado com a justiça. Então vira aquele compadrio, né? Não, você não toca em mim, eu não falo nada com você, e vai ficando assim e a coisa vão continuando. Então aí que a gente percebe da importância de ter, tinha que ter na escola uma matéria para ir educando as crianças a aprenderem a votar, a entender a importância do voto, a importância do Congresso. O Congresso, os senadores e os deputados são a voz do brasileiro, da sociedade brasileira. Agora, se a gente vai botando qualquer um lá dentro, vai repetindo, tem gente que está lá há 30 anos, cheio de problema com a justiça. É claro que ele não vai arranjar problema nenhum com o STF. Então tem várias questões. É assim que nós precisamos aperfeiçoar. Agora, nada dessas dificuldades, nada desses defeitos aí podem ser usados para que a gente substitua a democracia por regimes assim, ditatoriais. É muito tentador, né? Nós precisamos de aperfeiçoar a democracia. Nós não podemos, a partir agora, tá difícil porque como é que nós vamos votar melhor se nós não temos assim nós não temos educação nenhuma? Como é que as pessoas vão votar melhor? Os exemplos também não são muito bons, os exemplos vindo de cima, né? Então a coisa é meio encalacrada mesmo, como vai ser resolvido, a gente tem que, acho que tem até que rezar bastante, né? Porque, veja bem, com essas mudanças também do entendimento, às vezes, do Supremo, do STF, a gente tem situações assim, hoje está preso, amanhã vira presidente, já não vale mais nada, não tem problema nenhum, está tudo certo, não se fala mais nisso. Atualmente nós estamos no STF julgando um ex-presidente, não seria o foro ideal. Então daqui a uns tempos pode acontecer tudo de novo que nós já vimos acontecer. Ou seja, está tudo inválido, quer dizer, aquele monte de tempo que foi gasto, aquele monte de dinheiro, aquele monte de esforço que foi gasto com a justiça, né? Foi tudo invalidado. No caso, por exemplo, de Lula, ou o STF estava errado quando permitiu que ele fosse preso na segunda instância, ou está errado depois, quando liberou tudo. Não é verdade? Alguma coisa ali aconteceu
E pode acontecer de novo agora com o Bolsonaro. Daqui uns tempos, né? Não, tomara, não aconteceu isso, tá tudo errado. Ah, mas o foro não era esse, então não vale mais nada. Não se fala mais nisso e tá tudo certo. Então, essa volatilidade aí de uma maior corte é uma coisa muito séria. Mas isso tudo, eu repito, só pode ser resolvido com o cidadão brasileiro aprendendo a votar. Você tem que aprender a votar. Se você não aprender a votar, a gente não vai sair desse impasse nunca. É verdade isso, não é? Isso aí, 1984, a gente aqui sempre querendo aprender mais, sempre contrário a essa dicotomia, né? Esse negócio dessa confusão que está aí, desse fla-flu que nós estamos vivendo na política, né? Nós temos que encontrar um caminho do meio. A procura do caminho do meio. 1984, as avessas. Eu agradeço muito você ter me ouvido até aqui. Você deixa aí seus comentários. Se você puder dar um joinha aí, é muito legal, né? Um joinha. Se puder se inscrever, melhor ainda. A gente depende disso aí, né? Um canal, ele depende, né, da audiência. Um abraço aí e até a próxima. Muito obrigado.